E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de resolução de questão do Enem. Essa questão, inclusive, eu postei no meu Instagram, já tem algum tempo já que eu postei. Hoje nós vamos fazer a resolução dela. É a questão 153 do Enem de 2020, da prova amarela. Vamos ver o que a questão diz aqui, ó. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um algarismo, um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Bom, vamos tentar entender direitinho o que o problema está pedindo aí. Nós vamos ter ali 3 andares, é um hotel que está sendo construído com 3 andares, e cada andar vai ter 100 quartos. A numeração desses quartos vai do 100 até o 399. Cada número desses aí, ó, o número que vai na porta do quarto, ele vai ser composto por peças individuais. Então, por exemplo, no quarto que vai, o quarto com o número 100, o número 100 vai ser escrito com 3 peças individuais. Uma peça com o algarismo 1, uma peça com o algarismo 0, e outra peça com o algarismo 0 também. No quarto de número 101 vai acontecer a mesma coisa. Vai ser uma peça apenas para o algarismo 1, outra peça para o algarismo 0 e outra peça para o algarismo 1 novamente. Então vão ser peças individuais. E a gente quer saber, ó, quantas peças simbolizando o algarismo 2 para poder identificar a numeração de todos os quartos aí. Então a gente precisa saber quantas peças, quantas vezes o algarismo 2 vai aparecer nessa numeração de 100 a 399. Para a gente responder essa questão, vamos fazer a seguinte divisão entre essas numerações aí. Vamos pensar da seguinte forma, vamos dividir em 3 faixas. Vamos pensar nos números que vão de 100 até os 199. E aí cabe a gente lembrar aqui um conteúdo bem interessante que geralmente a gente estuda lá no começo do ensino fundamental, que é a questão das ordens dos números, tá? Das ordens dos algarismos, melhor dizendo. Num número, cada algarismo ali que compõe o número, que está sendo escrito ali no número, ele é de uma ordem, ele pertence a uma ordem. Olhando da direita para a esquerda, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que esses números da direita, mais à direita aqui, eles são da ordem das unidades. Os números que estão ao centro, eles são da ordem das dezenas. E os números que estão mais à esquerda são da ordem das centenas. Ok? Então nós temos ali unidades, dezenas e centenas. Como que a gente vai estruturar essa nossa resolução? Nós vamos determinar quantas vezes o algarismo 2 vai aparecer em cada uma dessas ordens aí. Então vamos lá. Na ordem das unidades, vamos pensar quantas vezes o 2 aparece ali. Então a gente vai ter no 102, ó, o 2 está ali mais à direita, tá? A gente vai ter no 112, o 2 ali novamente. A gente vai ter no 122. Aí vocês vão me dizer, mas o 2 está aqui no meio. Mas aqui agora, nesse nosso primeiro raciocínio, a gente vai analisar apenas as vezes em que o 2 aparece na ordem das unidades. E vamos seguir nessa contagem, tá? De 10 em 10. Vai aparecer no 132, no 142, no 152, até que nós vamos chegar ao 192, ok? Pensando assim de 10 em 10. Eu não vou escrever os outros do meio aqui, porque senão vai tomar muito espaço da nossa contagem. Então, se nós contarmos assim de 10 em 10, 102, 112, 122, 132, até chegarmos no 192, vamos ter 10 vezes, ok? São 10 vezes que o algarismo 2 apareceu ocupando essa posição das unidades. Deixa eu fazer um zero mais bonitinho aqui, que esse aqui ficou muito feio. Pronto, melhorou. Então são 10 vezes em que o 2 aparece ocupando essa posição. Na posição das dezenas, agora, a posição do meio aqui, ó. Quantas vezes o 2 vai aparecer aí? Ele vai aparecer apenas do 120 ao 129. Então, nós vamos ter aqui, ó, 120, ele está ocupando a posição do meio, 121, 122,
E por aí vai até chegarmos no 129. E se nós contarmos novamente aí, quantas vezes ele aparece, 120, 121, 122, 123, até chegarmos no 129, vamos ver que ele também aparece ali 10 vezes. Então a gente registra esse valor aqui. E agora vamos analisar a ordem das centenas. Como a nossa faixa, essa nossa primeira faixa, é do 100 ao 199, o 2 ele nunca vai aparecer aqui. Porque a gente está olhando a faixa do 100, né? Então aqui apenas o número 1 vai aparecer. Então, na ordem das centenas, nessa faixa de numeração que a gente está analisando, do 100 ao 199, o 2 aparece ali, ó, 0 vezes. Agora vamos analisar a segunda faixa, que vai de 200, né? A gente analisou até o 199 aqui agora. Vamos analisar de 200 até o 299. A mesma coisa, ó. Aqui a gente também vai repetir a ordem das unidades, que são os algarismos que estão mais à direita, a ordem das dezenas, que são os que estão mais ao meio, e a ordem das centenas, que são os que estão mais à esquerda. E vamos fazer a seguinte contagem também, né? Uma contagem semelhante à anterior. Pensando nas unidades, a gente vai ter a mesma quantidade dessa primeira faixa aqui, né? A gente vai ter o 2 ocupando a posição das unidades no número 102, no 102 não, né? 202, no número 212, no número 222 e seguindo assim nessa ordem de 10 em 10 unidades, né? Até a gente encontrar o 292. Se fizermos essa contagem 202, 212, 222, nós vamos ver que o 2 ele ocupa essa posição ali 10 vezes também. Agora vamos analisar a ordem das centenas. Quantas vezes o 2 aparece na ordem das centenas? É bem semelhante, na verdade é semelhante ao primeiro exemplo aqui, né? A nossa primeira faixa. Então o 2 vai aparecer ali no meio, a partir do 220. Depois ele vai aparecer novamente no 221, depois no 222 e assim sucessivamente até chegarmos no 229. Ok? Então, contando novamente aí de 220 até 229, nós vamos ver que ele aparece ali também 10 vezes. E agora na casa das... Aqui foi a casa das dezenas, né? Eu coloquei aqui centenas. Aqui é a casa das dezenas. Corrigindo aqui o nosso erro. Casa das dezenas. E agora sim a casa das centenas. Casa das centenas, que é essa casa aqui, ó, na ordem das centenas, que é o que está mais à esquerda. Bom, se a gente está analisando a faixa que vai de 200 a 299, nós vamos ter ali 100 números. Como é a casa dos 200, na ordem dos 200 aos 299, o 2 ele vai estar em todos os números ali, em todos os números de 200 a 299. São 100 números ao todo, então nem precisa fazer muita conta, né? Ele vai aparecer ali, ó, 100 vezes. Agora a gente vai analisar a terceira faixa, que vai ser de 300, né, a última faixa, a 399. Vamos ter também a mesma coisa ali, ó. A gente vai ter as unidades, as dezenas e as centenas. Então, o que que vai ter ali? Vai ser bem semelhante, nesse caso aqui, do 300 ao 309, a gente vai encontrar as mesmas quantidades que nós encontramos do 100 até o 199. Na ordem das unidades, o 2 ele vai aparecer no 302, no 312, né? Aqui vai 1, no 312, no 322 e assim sucessivamente até o 392. Então, fazendo a contagem, ele vai aparecer aqui também, ó, 10 vezes.
Na ordem das dezenas, também semelhante à primeira faixa ali, ó. Vai ser o quê? No 320, no 321, no 322 e assim sucessivamente até chegarmos ao 329. Novamente aqui nós vamos ter o 2 ocupando essa posição 10 vezes. E por último, a ordem das centenas. Como a gente está tratando da faixa que vai de 300 a 399, como é a faixa dos 300, então o 2 nunca vai aparecer na posição das centenas aqui. Então, ó, 0 vezes. Então, qual é a quantidade mínima de peças com o algarismo 2 necessárias para poder fazer a numeração de todos os quartos? Vamos selecionar aqui, ó. Nós vamos ter 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, aqui não vai ter, 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, 10 aqui e 10 aqui. E 100 vezes também, ó, na casa dos 200. Então, vamos fazer a soma. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Mais 100 vezes aqui, 140, mais essas 10, 150, mais as 10 vezes daqui, 160. Então, a alternativa A responde a nossa questão. Marcar de preto, né? Porque para marcar a questão do Enem tem que ser com caneta preta. Alternativa A, 160 é o que responde a nossa questão. Tranquilo? Beleza? Ficou com dúvida? Deixa aí a sua dúvida no comentário. Se inscreva também no meu canal do YouTube, beleza? Esse vídeo vai estar lá também. Do mesmo jeito que eu vou postar na página no Instagram, também vai estar no meu canal do YouTube. E se você não me segue ainda no Instagram, me segue aí, Prof. Lucas Matemática, só procurar aí no Instagram que você vai achar fácil, fácil. Beleza? Valeu!